quero usar um texto aqui muito conhecido dos irmãos, mas é um texto também que tem muita profundeza. Eu acho que vocês já ouviram esse texto, alguém pregar aí já umas 200 vezes. Vocês vão falar, nossa, mas esse texto outra vez? Eu podia falar outro, né? Outro dia eu estava pregando num congresso de adolescentes, né? E aí a gente teve que contar um pouquinho a história da igreja para despertar os adolescentes, desde lá do primeiro século, né? Até o século 21. Mas hoje, Deus me deu esse texto, e eu quero que você preste bem atenção, porque tem tanta coisa nesse texto, tem tanta surpresa nesse texto, que eu falei, meu Deus, eu pensei que esse texto era simplesmente uma cura, é mais que uma cura. Eu não sei como que você entrou aqui, não vos conheço, você sabe da sua situação, você sabe o momento que você chegou aqui, do jeito que você chegou aqui, mas eu creio que Deus vai falar conosco, comigo e com você, através desta palavra. Então, amado, eu convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias, um texto muito conhecido, Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 10. Nós vamos ler do versículo 46 ao versículo 52. Eu vou fazer essa leitura rapidamente, porque eu não consigo, me perdoa. Tem pessoas que pregam e viajam bastante na Bíblia, e vai para lá e vai para cá. É uma característica de uma... Eu admiro uma pessoa que faz isso, eu não consigo. Eu gosto mais de uma pregação expositiva. Eu fico fixado no texto, porque quando você sair daqui, o texto sai na sua cabeça e você vai ficar pensando a semana inteira sobre esse texto que foi pregado. Então é uma mensagem mais expositiva, né, para que fique fixado. Vai ser colocado ali no telão, né? Evangelho de Marcos, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 46 até o versículo de número 52. Versículo 46, né? Aleluia. 46 ao 52. A minha Bíblia é corrigida, né? Deve ser de vocês também. Depois, e vieram, então eu vou ler aqui rapidamente. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. Dá uma olhada ali, disse que o chamasse, ponto e vírgula. Vocês estão vendo o ponto e vírgula aí? Isso aqui vai fazer toda a diferença no texto. É uma linguagem gramatical que a gente aprende na escola, lá no primeiro grau. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, amados? Curve as vossas cabeças, 1 minuto de oração. Nosso Deus e nosso Pai, que nós sejamos esvaziados agora do nosso eu, Pai. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha falar com cada um de nós, Pai. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha de encontro, Senhor, a cada necessidade de cada irmão, de cada irmã, Senhor, aqui nesta noite. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Que ela possa preencher, Senhor, exatamente aquilo que nós viemos buscar, Senhor, aqui neste santuário. Abençoando, cuidando, guardando, livrando, curando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Irmãos, dentro desse contexto histórico desse texto aqui, nós vamos observar nessa passagem que o tal do Bartimeu, ele não nasceu cego. Tem muita pessoa que fala, ele nasceu cego. Não, ele não nasceu cego. O Bartimeu, inclusive tem um personagem aqui, ele está meio oculto na história, mas o nome dele vai aparecer que é Timeu.
Porque Bartimeu, filho de Timeu. E aí você fica perguntando assim, por que Timeu aparece nessa história? E qual é a razão de Bartimeu ter os seus olhos vazados? Quem foi o culpado? O culpado foi o seu pai. Ele só teve os olhos vazados por causa do seu pai. E outra coisa, Bartimeu, irmãos, não é nome. Todo nome lá na linguagem hebraica que aparece a primeira palavra Bar significa filho de alguém. Então a gente não sabe quem é o nome correto de Timeu. É denominado Bartimeu porque toda vez que aparece a palavra Bar, está dizendo, olha, ele é filho de fulano. Então ele é Bar o quê? Bartimeu, Barjona, Bar Jesus. Então toda vez que aparece Bar, não é o nome original dele. A gente não sabe o nome dele. A gente sabe que Bartimeu, a gente sabe que ele é filho de Timeu, por isso Bartimeu. Então dentro da cultura hebraica, nós não temos o nome dele. Então ele é denominado Bartimeu, porque filho de Timeu, entende? E aí, amado, aí você começa a se questionar, você começa a se perguntar, mas por quê? Por quê? O grande problema de Bartimeu era o pai dele, é um personagem meio oculto, é um personagem que ninguém comenta, é um personagem que a gente fala mais a história do Bartimeu, mas o grande culpado, a grande façanha, o grande problema do Bartimeu foi o pai dele. O pai dele foi o grande causador dele ter os olhos vazados. E aí, você fala, mas como? Aí você vai recorrer à história. E a história vai te dizer que Timeu, toda a sua família, aqui ele está na onde? Em Jericó. Precisamente no caminho entre Jericó e Jerusalém. Só que nesse caminho ficava o que? A alfândega de Jericó. Porque todo o comércio de importação e exportação de mercadoria que chegava em Israel, passava pela alfândega de Jericó. Então, todo o centro, toda a logística de escoamento de mercadoria, entrada e saída de mercadoria, era feita pela alfândega de Jericó. E esse Bartimeu e Timeu, eles não eram originários de Jericó, eles eram originários da cidade de Jerusalém. Em Jerusalém morava quem? Os aristocratas da cidade, aquelas pessoas que tinham uma posição mais elevada, famílias de classe média para alta. Então, eles iam para Jerusalém. Jerusalém era o top. Jerusalém era o centro de comando, era o centro político da nação de Israel. Agora, Jericó não. Jericó é um centro comercial, um centro de distribuição, aonde chegava e saía mercadoria, e ali daquela alfândega. E aí você vai falar assim, mas tá, tudo bem. E por que Bartimeu, né? E o que aconteceu com Bartimeu? Na verdade, amado, Timeu, ele foi um grande general do exército de Israel. Timeu, ele era um homem respeitado, ele era um homem condecorado, ele era um homem que quando ele passava pela cidade de Jerusalém, as pessoas lhe batiam continência, porque respeitava a sua história, respeitava o que ele fez em prol da nação de Israel. Ele era um general estrategista, e ele causou, na verdade, grande prejuízo para o Império Romano, porque o Império Romano, ele estava se fortalecendo, se constituindo ali como um grande império que ia dominar o mundo. Tinha dominado várias nações, mas ele estava enfrentando grandes problemas para tomar a Palestina. E os judeus fizeram grande resistência, tanto é que a Palestina vai cair no ano 37 a.C., nas mãos do Império Romano. Houve muita luta, tanto é que quando você começa a ler a história da Bíblia, você vai ver que mesmo quando o Império Romano está de posse do domínio da cidade de Jerusalém, da nação de Israel, se tem muitos motins. Tanto é que quando Jesus veio, os judeus ali começaram a aclamar como o seu rei,
Mas aí Jesus não veio para libertar eles do jugo romano, que eles queriam que Jesus o libertasse do jugo romano. E o que eles fizeram? Quando eles perceberam isso, eles trocaram Jesus por Barrabás. Por quê? Porque a Barrabás, ele era extremista, ele colocava fogo nos prédios públicos, ele provocava motim. Então, não, nós queremos Barrabás, nós não queremos Jesus. Eles não entenderam o plano de Jesus, o plano de salvação, quando ele vem ao mundo. Mesmo depois que o Império Romano se fortifica, se fortalece, se estabelece, começa ainda a haver muitos motins. Mas Israel não desistiu, os judeus nunca desistiram, eles não queriam perder a sua soberania. Mas no ano 37, antes de Cristo, Roma domina totalmente a Palestina e com ela todo Israel. E aí, amado, ele estabelece o império e acontece o quê? Caça às bruxas. O que o Império Romano faz? Ele começa a levantar todos os soldados israelenses, principalmente seus comandantes, seus generais, que mataram muitos soldados romanos. E na lista dele está quem? Timeu. Um homem amado pelo povo, um homem respeitado, um general que o povo batia continência, que conseguiu eliminar muitos soldados romanos. Vamos prender Timeu. Ele é preso na cidade de Jerusalém. E quando ele é preso, ele é julgado pelo Império Romano. E vem a sentença: morte por crucificação. Só que alguém bradou, falou: peraí, você vai matar Timeu, só que ele tem um filho. E o filho de Timeu tinha entre 10 e 12 anos de idade, que era o Bartimeu. Peraí, eu vou matar ele, mas e o menino? Vamos matar, não podemos matar, não temos uma acusação, temos uma acusação contra o pai. Se temos uma acusação contra o pai, a gente não pode matar o filho. O pai foi julgado, sentenciado à morte por crucificação, mas ele, Bartimeu, não. Bom, se a gente não tomar uma atitude, o que vai acontecer? Ele vai se levantar, ele vai crescer, esse menino vai crescer, e quando esse menino crescer, o que vai acontecer? Ele vai se levantar contra nós, mais soldados vão cair a fio da espada. Aí alguém teve uma ideia brilhante. Tudo bem, nós vamos pegar o menino, vamos chamar o pai, e perante, na presença do menino, ó pai, tu estás condenado à morte por crucificação, e como castigo nós vamos vazar os olhos do teu filho na tua presença. E os soldados romanos vai lá e vaza os olhos daquele garoto. Está na pré-adolescência, 10 a 12 anos. E o pai fica indignado. E depois o pai é levado, vai cumprir a sentença de morte por crucificação. E aí, amados, o que acontece? Um garoto morava na cidade de Jerusalém, tinha um futuro brilhante pela frente, seria um seguidor de seu pai. Agora era um garoto sem esperança, era um garoto com os olhos vazados, cego, sem futuro. E aqui, amado, eu faço um pequeno parênteses para você pensar. Será que os problemas que você trouxe hoje aqui nessa reunião, que os seus traumas, que as suas lutas, que as suas dificuldades, que as suas enfermidades, que as contas que você não conseguiu pagar, com as lutas que você está enfrentando lá na sua casa, é maior do que o de Bartimeu? Aquele garoto, ele olhou para a cidade de Jerusalém, a cidade que ele cresceu, a cidade que ia lhe dar um futuro, que ele já tinha entre 10 e 12 anos. Ele falou: vou fazer o que mais aqui? Eu fui humilhado na minha cidade. E quando ele sai de Jerusalém, alguém fala: ei, pega essa capa, joga uma capa. Por que joga uma capa? O próprio Império Romano falou: eu não posso tirar sua vida, mas a partir de agora eu acabo com o seu futuro. Pega uma capa, e a capa era entregue para quem era cego.
cego naqueles dias, principalmente do jeito que ele foi vazado seus olhos, era uma humilhação, era o fim de carreira, era o fim da sua vida. Um garoto pega a capa e desce para Jerusalém. E aonde ele vai sobreviver? Ele vai ficar exatamente na alfândega da cidade de Jerusalém, pedindo esmola. Está sentenciado para o resto da sua vida, um adolescente. Será que o teu problema é maior do que o de Bartimeu? Será que a sua murmuração, a sua reclamação é maior do que o problema que está aqui na Bíblia de Bartimeu? Pensa, analisa um pouquinho. Quantas noites aquele garoto passou com friagem, com dores, com dificuldade, vivendo de esmola o tempo todo, sem futuro, sem perspectiva de vida. Você ainda tem perspectiva de vida? Você está vivo, forte, saudável aí? E a Bíblia vai dizer aqui, amado, depois foram para Jericó, versículo 46, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando, na alfândega de Jericó. A gente não via futuro para aquele moço. Você tem futuro. Então você tem que parar de reclamar. Tem que começar a parar de murmurar e ir para a luta. E Bartimeu passou o tempo, e a Bíblia vai dizer aqui no versículo 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para aí nesse versículo. Eu fiquei indagado. A Bíblia diz que Jesus, é a última jornada dele antes dele ir para Jerusalém para ser crucificado. E ele passa por Jericó. E quando ele passa por Jericó, a Bíblia diz que o Bartimeu diz que, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tinha aqui mais ou menos uns 20 anos de idade, já havia passado 8 anos. 8 anos em sofrimento, mendigando, pedindo esmola, morando debaixo talvez de uma ponte, de uma marquisa de um sobrado, na rua. Mas quando Jesus chega lá, o que me causou assim uma estranheza é o Bartimeu falar: Jesus, filho de Davi. Como que ele sabia que Jesus era filho de Davi? O que ele sabia de Jesus? Eu comecei a perguntar para o texto, mas peraí, se esse menino, com 12 anos, teve os olhos vazados, e depois ele ficou quase 8, 10 anos lá, na alfândega de Jericó, e quando Jesus entra em Jericó, ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi. Como que ele sabia que Jesus era filho de Davi? É uma pergunta que intriga. E aqui está o grande diferencial dos pais hoje. Eu comecei a questionar: por que Jesus, filho de Davi? 7 são as dispensações que Deus determinou para o teu povo. Dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. A quarta dispensação é a dispensação patriarcal, quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. A palavra de Deus agora era passada de pai para filho. Veja bem, aí vem a quinta dispensação, dispensação da lei. A dispensação da lei está atrelada à quarta dispensação, porque lá no Sinai Moisés recebe as tábuas da lei. E continua essa passagem de pai para filho. Agora, quando eu pego o texto
e vejo Bartimeu. Quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, ele clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Opa, acendeu uma luz. Se o conhecimento da palavra de Deus era passado de pai para filho, aí você começa a levantar dados históricos. O pai de Bartimeu passou todo o conhecimento de Deus para o seu filho. Isso é legado. Isso é legado. Vou te dizer outra coisa. Lá em Israel, até hoje é assim, amado. Eu tive lá em Israel 2 vezes, eu pude perceber essa situação. Até hoje é assim. Hoje tem um Mitzvah Bar. Eu participei de um Mitzvah Bar lá na cidade de Jerusalém. O que acontece? A criança é iniciada aos 12 anos, na sinagoga, no conhecimento. Mas antes dos 12 anos, o pai senta com o filho e começa a pegar toda a história do Pentateuco e passar para o filho. E ele tem que decorar todos os dias. E sabe qual é o livro que ele tem que decorar mais? O livro mais difícil da Bíblia. O livro de Levíticos. Uma criança de 7 anos de idade até 8 anos de idade, ele sabe o Pentateuco de cor, uma criança judia. E Timeu tinha passado todo o conhecimento de Deus para o seu filho Bartimeu. Ele guardou, todos os judeus fazem isso até hoje. Eles têm uma preocupação com a Torá, que ele vai passando. Espera um pouquinho, o que eu aprendo com isso? Que nós que somos pais, que somos avô, temos o direito de passar para os nossos filhos, para os nossos netos, o conhecimento da palavra de Deus. Porque lá em Provérbios está escrito o quê? Ensina a criança no caminho em que se deve andar. Quando ela for grande, jamais se desviará dele. Você tem passado esse conhecimento para o teu filho? Você tem trazido o teu filho para a escola dominical, para os cultos, para o ensinamento da palavra de Deus? Isso é legado, amado. Quando você passa esse legado para o seu filho, a igreja adota, Jesus adota. Mas quando você não passa, o traficante lá da escola adota. O TikTok adota. E aí você não percebe. Irmãos, semana passada eu tive que dar uma aula sobre androgenia. As igrejas estão vazias hoje por causa da androgenia. E o que é androgenia? É o mau uso das mídias sociais, da TV aberta. Isso é problema de cada um, mas a pessoa fica fixada na televisão, vendo aqueles programas perniciosos. Não vem para a igreja, não, esse capítulo eu não posso deixar de assistir. E tudo que não presta vai entrando dentro da tua casa. E o teu filho vai acostumando, você vai acostumando com aquilo, vai se tornando normal, rotina. Aí depois quando ele cresce, ele chega na adolescência, bye bye pai, bye bye mamãe, que igreja, que nada. Carrega o problema. Ensina o caminho, é legado. Timeu passou o legado para o filho dele. Quando ele apareceu a oportunidade, ele gritou: filho de Davi. Ele teve o conhecimento do pai dele. Ele resgatou o legado. Olha que coisa tremenda. Conhecimento é tudo, amado. Não é só o secular, não. É o bíblico. Salomão, irmãos, escreveu lá no livro de Provérbios: e pelo conhecimento se encherão todas as câmeras de substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e pelo conhecimento ele consolida a força. Olha o que Salomão diz. E pelo conhecimento se encherão todas as câmeras. O que é as câmeras? Em todas as atividades da sua vida, seja ela profissional, seja ela espiritual, seja ela familiar, seja ela financeira. Todas as câmeras, do que? Substâncias preciosas. Deus vai te dar uma coisa preciosa, não é para você guardar na gaveta do guarda-roupa, é preciosa e deleitável, você vai desfrutar. E Bartimeu guardou aquilo no coração. Ele tinha esperança. Ele acreditava que Deus ia fazer algo na vida dele. Ele estava naquela vida miserável, imprestável, incurável, numa situação delicadíssima. Ele não sabia como resolver esse problema. E ele vai tomar uma atitude. Quando Jesus entra
E aí, amado, tem outro problema sério aqui que eu vou me deparando com esse texto. Eu vou falando, meu Deus, mas como é que é isso? Está no versículo 48. No 48, se o 47 me surpreendeu, o 48 me deixou muito preocupada. Porque quando chega no versículo 48, porque no 47 ele vai tomar uma atitude. E ele começa a gritar, gritando cada vez mais, Jesus, filho de Davi. E a Bíblia diz no 48, e muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas a Bíblia diz assim, ó, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu falei, meu Deus, mas como é que é isso? Muitas vezes, amado, nós não alcançamos e nós não atingimos o milagre da nossa vida, porque está sempre aparecendo alguém para nos reprimir, para fazer restrição àquilo que nós queremos alcançar. A Bíblia diz que muitos o repreendiam, para que se calasse. Então, amado, a gente vai aceitando de bom termo isso e a pessoa chega para você e fala, ó, sai fora, isso aí não é para o seu bico, isso aí não é para você não, você não tem capacidade, você não está instruído para concorrer a essa vaga não, quem é você? Vai te deixando para escanteio, vai te deixando de lado. Era mais ou menos isso que estavam fazendo com o Bartimeu. Quem é você, rapaz? Você é cego, cala a boca aí. Oh, não incomoda o mestre. E não acontece todo dia na nossa vida? Os amigos restringem. A própria família fala, que é isso, você está querendo entrar onde? Nessa faculdade? Não, isso aqui não é para nós. Você é pobre. Ó, lá é caro. Lá você não vai entrar. As próprias pessoas da casa começam a te restringir. Você vai comentar com um amigo, você está doido. Para, rapaz. Quem é você? Ali só entra gente que tem grana. Ali só entra gente que tem conhecimento. Os caras estudam o dia todo. Você, não, sem chance. O que? Aquela empresa lá, aquela multidão, não é para você. E a Bíblia diz, e muitos o repreendiam para que se calasse. Ele falou, não vou aceitar isso. Porque quando eu aceito isso, irmãos, eu estou abrindo uma janela para que o diabo venha e habite. Aí eu tenho que entrar em mundo espiritual. E toda vez que eu abro essa janela, eu fico sendo cavalo de Satanás. O tempo todo ele fica me governando, o tempo todo ele fica me dirigindo. Você perdeu a autonomia. Você foi subjugado por uma palavra que falaram para você e você ficou sucumbido diante dessa palavra. E nada aconteceu e não vai acontecer. Agora, presta atenção. Quem eram aquelas pessoas que repreendiam o Bartimeu? Veja bem, ele estava sozinho, na alfândega, arrasado, já tinha lá, estava na sua adolescência, já 20 anos. E quando veio Jesus, Jesus nunca vem sozinho, né, irmãos? Ele não veio com a multidão? E como que a multidão entrou em Jericó? Glorificando, adorando a Deus, pelos feitos que eles receberam. Muitos ali tinham recebido o milagre de Jesus, muitos ali foram abençoados, muitos glorificavam o nome de Jesus. Então, espera um pouquinho, a multidão que repreendia o Bartimeu, era a multidão que andava com Jesus. Pegou aí, caiu a ficha aí? Espera aí, pastor, mas o que você está querendo dizer com isso? Muitas vezes a oposição está dentro da tua casa. Muitas vezes a oposição está dentro da igreja. Não, você não. Não, você não tem capacidade. Você é cego, cara. Cala a boca, rapaz.
Não, a bênção é para nós, não é para você, não. Acontece isso direto, amado. Só que você não percebe. E quando você percebe, você fala, oxe, é verdade, né? Não, ele tem razão, não tenho capacidade. Porque o diabo colocou uma sementinha lá. Mas ele coloca a sementinha porque o teu escudo está no chão. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 6, versículo 16, ele diz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E ele está lançando todo dia uma seta na sua vida. Você não tem capacidade, você não pode, você não. Quem estava repreendendo era aquela multidão que foi abençoada por Jesus. Aquela multidão que andava com Jesus. Por isso que eu sempre falo, irmãos, eu visito muita família e muitas empresas. Eu já falo, ó, fecha a tua boca. Porque tudo acontece de pior quando você abre a sua boca. Se você não pode falar nada, cale-se. Tem coisas, amado. Ontem atendi um casal lá de São Bernardo do Campo. Garoto de 3 anos, filho dele, não posso visitar meu pai, minha mãe. Porque o garoto vem perturbado, fica doente. Já fui 5 vezes ele ficou doente. Eu falei, nós temos que fazer uma identificação. É uma potestade maligna que está instalada dentro da casa do seu pai. Mas meu pai não mexe com isso, mas alguém está trazendo, está levando. Mundo espiritual. Então para de falar da tua vida. Para de comentar daquilo que Deus está preparando para você. Porque o espírito de inveja, ele vem e ele bloqueia. Ó, desiste disso aí. Isso aí não é para você não. Você não tem capacidade para isso. Porque ele está querendo pegar o teu lugar. Ele está querendo estar ali no teu lugar. Está querendo aquela oportunidade que Deus preparou para você. Aquela multidão lá que eu repreendia, era a multidão que andava com Jesus. E começou uma gritaria de um lado... Aquela multidão gritando, glorificando e falando, cala a boca, ô Bartimeu. E Bartimeu gritava cada vez mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus. E ele foi gritando, ele falou, não, essa é a oportunidade da minha vida. Eu não posso perder essa oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade hoje. Grava isso que eu estou falando para você. Deus está te dando uma oportunidade hoje. Pega a palavra, coloca ela aqui no teu coração. Não é na boca do seu melhor amigo. Porque o sábio Salomão disse assim, Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque contém nele as saídas da vida. A palavra de Deus está te dando a saída da vida, a resposta daquilo que você veio buscar aqui nesta noite. Mas fecha a tua boca e não comente nem para o seu melhor amigo. Olha aí o Bartimeu. E Jesus falou, o que está acontecendo? A multidão está me glorificando, mas eu estou vendo a gritaria lá do Bartimeu. E aí vai acontecer uma coisa inusitada. Parece que é o 49. E Jesus, parando, disse que o chamasse. Ponto e vírgula. Você sabia que ponto e vírgula fala? Você sabia que ponto e vírgula é uma mensagem? Você sabia que ponto e vírgula é uma resposta? Quem estudou primeiro grau, aula de pontuação em gramática, você vai entender que ponto e vírgula fala. O ponto, ele não é maior do que a vírgula. E a vírgula não é maior do que o ponto final. Você percebeu que aquele ponto está lá em cima, não está embaixo? Se aquele ponto tivesse embaixo, ele seria maior do que a vírgula. Aula de ortografia, aula de português. Mas quando o ponto está lá em cima, ele é menor do que a vírgula. Mas a vírgula não é maior do que o ponto final, porque o ponto final termina a história. E a história aqui está na metade. Ponto e vírgula. E Jesus parando disse que o chamasse ponto e vírgula. Quando ele fala ponto e vírgula, Jesus dá um brado. Ponto, para todo mundo. Um gritava de um lado, Bartimeu do outro. Para todo mundo. Ponto, lá em cima.
Todo mundo olhou para Jesus, silêncio absoluto, sepulcral. O Bartimeu olhou, silêncio sepulcral. Agora aqui, Jesus vai abrir um parênteses quando ele faz uma vírgula. Toda vez que eu coloco uma vírgula numa frase, eu vou dar continuidade no assunto, mas de maneira particular. Deus fala assim, Jesus fala assim, vírgula, chama o cego. É para glorificar mesmo. Sabe por quê? Hoje ele está dando um ponto. Ele está dizendo, cale-se. Para de falar, para de comentar da sua vida, para de comentar com aquela sua amiguinha, com aquele seu amiguinho, para de questionar, para de murmurar, você está reclamando demais, é você que está errado, para. Ele quer falar em particular com cada um, e quando ele coloca a vírgula embaixo, ele chama pelo nome. Ele vai chamar pelo seu nome. Você não veio aqui em vão. Você não chegou aqui de qualquer maneira nessa noite, não. Eu tô dizendo para tudo e estou dizendo, vem cá você. Eu quero tratar com você nessa noite. Eu quero ter um particular com você nessa noite. Eu quero fazer uma mudança especial na sua vida com você nessa noite. Eu sei que você está sendo muito humilhada. Muitas pessoas estão falando de você. Muitas pessoas estão questionando você. Muitas pessoas estão dizendo das suas ações, das suas atitudes. Mas Ele está dizendo, para tudo. Fecha a boca agora. Porque agora eu vou chamar você pelo nome. Eu quero algo particular contigo. Eu quero tratar particularmente com você, porque eu quero mostrar uma coisa que você não sabe, que você precisa ser abençoado. Você não veio aqui, para de dar narrativa, eu vim aqui para abençoar a tua vida, e você vai ser abençoado, e vai levar a tua vitória, em nome de Jesus, aleluia, oh glórias, aleluia, oh ragaz, malás, andarás. Aleluia. Nós vivemos numa sociedade, meus amados irmãos, e somos pressionados o tempo todo, principalmente para nós não atingirmos os nossos propósitos. E Bartimeu falou, não, ninguém vai me pressionar não vou aceitar essa pressão não. Eu estou necessitado, eu estou aqui há 8, 10 anos aqui, comendo o resto de comida, morrendo ao relento, sendo humilhado, mas acabou, Jesus chegou, Ele vai mudar minha história, Ele vai mudar minha vida, Ele vai mudar a tua vida, receba em nome de Jesus, aleluia, oh glórias. Aí eu falei, meu Deus, como é que é esse negócio? Silêncio houve na multidão. Bartimeu, vem. Pode abrir alas aí. Pode abrir caminho aí. Jesus começou a segurar todas as forças malignas, todas as hostes que foi trabalhada contra a tua vida. Todo o poder demoníaco que foi trabalhado nas encruzilhadas, nos terreiros, no centro de Umbanda, estou fechando tudo, estou dizendo, meu filho vem aqui, minha filha vem aqui, agora eu quero ter um particular contigo, agora eu quero falar pessoalmente com você, agora eu quero mudar toda a sua história, agora eu quero fazer diferente. E lá vem o Bartimeu está chegando, e a multidão calada, porque houve uma autoridade dos céus, houve Jesus dando autoridade, oh Deus está entregando a autoridade dos céus para a tua vida hoje. Receba essa autoridade em nome de Jesus, aleluia. E aí, amado, olha o que diz o versículo, não, ainda aqui, ó. E o chamaram dizendo, tem bom ânimo, rapaz, eu nunca imaginava que iria chamar você. Você sempre foi um desqualificado, você sempre foi humilhado pela própria família, você sempre foi rejeitado pelos seus, você foi rejeitado pelos seus amigos,
Meu Deus, mas agora Jesus mandou chamar você. Jesus faz assim. Ele tira do monturo e faz assentar no meio dos príncipes, amado. Ele está exaltando irmão e irmã aqui nessa noite. Ele está tirando você de baixo, está colocando em cima, amado. Ele está fazendo coisa tremenda na tua vida nessa noite. Essa noite vai ser marcada por uma renovação, por uma mudança na tua vida, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Cego, mandaram chamar você, tem bom ânimo, levanta que ele te chama. E ele começou meio que tateando, pegaram na mão dele, vamos lá, vamos até Jesus. E ele apalpando. O diabo, amado, a Bíblia diz, não é eu que estou dizendo, ele cega, não é a tua vista. O apóstolo Paulo diz que o diabo, ele cega o teu entendimento, para que você não venha ao conhecimento da verdade. Cegou o teu entendimento, você está morto. Pegaram o cego e se apresentaram para Jesus. Agora olha só, versículo 50. Quando chamaram ele, olha a fé dele, aqui é uma atitude de fé. Estão me chamando? E ele está lá meio tateando, falou, não, peraí, joga minha capa fora. Não, mas você precisa dessa capa? Não, agora eu não vou precisar mais. Ele acreditava, olha a fé dele. Diz que ele lançou de si a sua capa. Ele tinha convicção que Jesus ia resolver o problema dele. Aonde você tem ido não tem solução. Aonde você tem buscado uma resposta não tem resposta. Mas aqui nessa noite tem a resposta, porque é Jesus que vai te dar essa resposta nessa noite. Aleluia! Oh, glórias! A Bíblia diz, ele lançando sobre si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E aí vai ter o maior encontro da história. Vai acontecer 3 grandes bênçãos. A terceira bênção, nós vamos saber na eternidade, na sua totalidade. Sabemos alguma coisa. Olha o que diz o versículo 51. E Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? Espera um pouquinho. O camarada lá está cego. Jesus está vendo que ele está cego. A multidão está vendo que ele está cego. Mas Jesus quer uma confissão. Que queres que eu te faça? Irmãos, quando Salomão inaugurou o templo, no dia que foi a festividade da inauguração do templo, Salomão percebeu que havia uma multidão. Ele pegou uma ovelha e entregou para o sacerdote. O sumo sacerdote pegou, rasgou aquela ovelha, fez um sacrifício e ofereceu. O povo começou a aplaudir. Salomão olhou e viu que o povo aplaudiu, ele pegou a segunda ovelha. Sacrifica a segunda, sacerdote. O povo começou a glorificar. Sacrifica a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª, a 100ª. Sabe quantas ovelhas Salomão sacrificou naquele dia na inauguração do templo? 1000 ovelhas. E o povo se alegrou. E quando chegou a noite, Salomão foi dormir. E na madrugada, Deus incomoda Salomão. Salomão, quem é? Quem é, Senhor? Sou eu. O que aconteceu, Salomão? Olha o que Deus fala para ele. Hoje eu muito agradei de ti por aquilo que tu fizeste. Sacrificaste 1000 ovelhas por causa do meu nome. Salomão, pede o que você quiser que eu te dou. Ele foi específico. Olha o que Salomão falou para Deus. Senhor, eu quero sabedoria para mim entrar, para mim sair e para conduzir o meu povo. E a Bíblia diz que Deus se alegrou tanto de Salomão e falou, olha Salomão, então eu vou te dar uma sabedoria que nenhum homem teve antes de você e nem vai ter depois de você. Eu vou te dar sabedoria de 1000 homens inteligentes. Salomão olhou e falou, nossa, 1000? Você já conversou com um homem inteligente? Você fica impressionado. A articulação, o conhecimento que aquele homem tem. Você fala, poxa, dá um pouquinho disso aí para mim.
E Deus falou para ele, eu vou te dar sabedoria de 1000 homens inteligentes. E Salomão não entendeu, mas 1000, Senhor, quantas ovelhas você sacrificou para mim? 1000 ovelhas, 1000 homens inteligentes. Você vai ver a sabedoria de Salomão esbanjando. Você tem sacrificado a Deus? Você tem se entregado para Jesus? Você tem colaborado, cooperado com a obra de Deus? Salomão foi específico. O Bartimeu, quando Jesus pergunta, Jesus quer saber dele. O que você está querendo? Todo mundo sabia que ele queria ver, né? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Mas ele não tinha só o problema de visão. Ele não tinha casa. Ele não tinha salário. Ele não tinha comida. Ele não tinha roupa. Ele vivia ao relento. Ele não pediu nada disso. Não, eu só quero ver. Eu só quero ver. Porque se eu ver, Senhor, tu vai abrir a porta e me dar um trabalho. Se tu abrir a porta e me dar um trabalho, Senhor, eu vou alugar uma casa, eu vou comprar roupa, eu vou viver bem. Não, eu só quero ver. Ei, seja específico. Não, eu quero isso, quero... Não. Seja específico nessa noite. Eu não sei o que você veio pedir para Jesus, mas seja específico no seu pedido. Agora eu pergunto para você. Jesus deu a vista para ele? Sim ou não? Não deu. Mas pastor, você está contra a Bíblia. Prova-me. O que diz o versículo 52? É o último versículo. E Jesus lhe disse, vai, vírgula. O que está escrito? A tua... Não foi a visão. Primeira benção de Bartimeu, salvação da sua alma. Parou para pensar? Por que Jesus fez questão de dar a primeira salvação da alma? O propósito primário do Senhor Jesus Cristo aqui nesta terra é salvar a nossa alma, amado. A Bíblia diz assim, se o teu olho te escandalizar, arranca. É melhor com um entrar no reino do céu do que com os dois ir para o inferno. Se o teu braço te escandalizar, arranca. É melhor com o braço só você entrar no céu do que com os dois ir para o inferno. O assunto primário, a doutrina primária de Jesus aqui na terra era a salvação da alma. A tua fé te salvou. Primeiro eu vou garantir a salvação. Primeiro eu vou te garantir um lugarzinho lá nos céus, Bartimeu. O resto eu vou dar depois. Olha como Deus é tremendo, amado. Olha como Ele se preocupa com a gente. Primeiro, Zaqueu, eu vou te dar uma morada, vou reservar uma morada, uma casa lá nas mansões celestial para você. Primeiro, a tua fé te salvou. É a maior bênção do ser humano. Que adianta ter casa, ter carro, ter dinheiro, ter isso, ter tudo, ter cura, ter libertação e ir para o inferno. Aí sim, a segunda bênção. E logo, viu? Você percebeu que das duas bênçãos tem sempre uma vírgula? A vírgula, estou falando em particular. Deus está falando em particular com pessoas aqui nessa noite. Primeira bênção, vai, vírgula, tua fé te salvou. E logo, viu, foi a segunda bênção. Aonde que está a terceira bênção aí? Essa, se você pegar bem o texto, você vai ver que ela vai estar atrelada de dezenas e centenas de bênçãos. Está revelado aí no texto, é só você olhar. Qual a terceira bênção? E seguiu a Jesus pelo... Eu estou seguindo há 30 e poucos anos. Olha quanta bênção eu ganhei ao longo desse tempo. Eu não sei há quanto tempo você está seguindo Jesus. Mas quanta bênção você já recebeu andando com Jesus. Quanta bênção Deus já preparou na sua jornada, no seu caminho, só de seguir a Jesus. Eu começo a imaginar, amado, que ele recebeu a salvação, recebeu a cura da vista, e ele começou a receber uma série de bênçãos ali, que a gente vai saber na eternidade, porque ele seguiu a Jesus por este caminho.
E se eu e você estamos aqui é porque estamos seguindo a Jesus pelo caminho. E cada dia Ele está preparando uma benção. Cada semana Ele está preparando algo novo. Cada mês Ele está renovando algo na sua vida. Porque você está seguindo a Jesus pelo caminho. Glória a Deus, amado. Essa é a nossa convicção. Agora, amado, para me encerrar. Alguém já viu falar de Steve Jobs? Alguém já viu? Ele criou quem? A Apple. Criador da Apple. Você sabia que na adolescência dele, ele tinha um sonho? Ele tinha um sonho de criar algo que pudesse ajudar milhares e milhões de pessoas. E ele criou a Apple, né? E eu começo a imaginar que Steve, quando ele começou a sua carreira de fé, ele era um adolescente, ele era muito jovem. Eu comecei a imaginar que ele começou a ler esse texto aí. Para Deus dar tanta coisa. Sabe por quê? Na biografia dele, eu marquei aqui que ele vai falar alguns nãos. Entende? Eu não lembro aqui, acho que eu não marquei aqui quantos não Steve Jobs falou. Entende? Você pode procurar a biografia dele, que ele vai falar de 5 nãos que você não deve praticar. Em 1950, o Brasil disputou a Copa do Mundo foi aqui no Brasil. E o Brasil, no final daquela Copa, ele perdeu aquela Copa para o Uruguai. E o Brasil inteiro estava antenado no rádio, que não tinha televisão. E aí um garotinho, ele devia ter 9 anos de idade, ele viu o pai dele chorando copiosamente. E ele chorava, e o menino falou: mas pai, por que o senhor está chorando? Ele falou: como que eu não estou chorando? O Brasil inteiro está chorando, nós perdemos a Copa. Aquele garoto, na sua inocência, ele abraçou o pai dele. Não chora não, pai. Eu vou dar uma Copa para o senhor. O pai dele olhou para ele. Você está louco, menino? Isso foi em 1950. Ele não deu uma Copa para o Brasil. Ele deu 3. Você sabe quem é ele, né? Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Isso aconteceu literalmente. O pai dele conta esse testemunho. Aquele jovem acreditou no sonho. Você tem que acreditar no sonho. Aí eu pergunto: quais são as lições que eu aprendo desse texto para a minha vida? Primeira lição: Bartimeu era um homem de atitude. Ele não esmoreceu quando todo mundo veio contra ele. Quando todas as forças restritivas falaram: você não tem capacidade, para você não tem jeito, olha, esquece, não é para o seu bico, não. Primeira lição que eu aprendo: homem de atitude. Você quer ser abençoado, quer ser próspero? Nós cantamos um hino aqui sobre bênção, sobre prosperidade. Precisa de atitude. Segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto: nunca desistir diante das restrições da vida. Então, quando você lançou o seu projeto, seu sonho, e você vai encontrar a primeira restrição, você pode falar o que você quiser, mesmo porque eu não vou contar meu sonho mais para você, não vou contar aquilo que eu vou fazer para você. Já começa por aí, amado, porque se contar a pessoa vai te restringir. Ele falou: vocês não vão me restringir. A segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto. Terceira lição: era um homem que sabia o que queria. Você sabe o que você quer? Você sabe o que você veio fazer aqui nessa noite? Você pensou que era mais um culto, né? Você pensou que eu vou glorificar a Deus e vai ter uma palavra e eu vou dar glória a Deus. Nada disso. Hoje você vai saber o que você quer. Você vai ter que decidir, você vai ter que tomar uma atitude. Sabe por quê? Porque quando terminar essa reunião, você vai para a tua casa com propósito: amanhã é segunda-feira, não vou atrás da minha vitória. Deus já liberou lá na igreja, eu só vou lá para conquistar, para pegar em nome de Jesus. Isso é atitude. Então é saber o que quer.
Se não sabe o que é, fica difícil. Quarta lição que eu aprendo nesse texto. Era um homem que tinha fé para receber. Você tem fé para receber? Então nós vamos fazer o seguinte. Foi um dos encontros mais espetacular que Bartimeu teve na sua vida. Ele acreditou que alguma coisa ia acontecer na trajetória dele. Ele não ia acabar daquele jeito. E quando Jesus entrou lá, ele, opa, vou agarrar essa oportunidade. Você hoje tem a grande oportunidade de receber esse Jesus. Tem alguém aqui que quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Quer ter um encontro com Ele como teve Bartimeu? E quando Bartimeu teve um encontro com Ele, mudou toda a sua história, mudou toda a sua vida? Olha que coisa tremenda! Será que você que está nos visitando, ou veio já algumas vezes, mas ainda não tomou uma atitude, está meio em cima do muro, será que é, será que não é? Eu falei a palavra aberta aqui, ó, expositiva, versículo por versículo, e contei a história, os bastidores da história que ninguém conta. Se você quiser aceitar Jesus, tem que fazer igual Bartimeu. Eu te pego pela mão, te trago aqui. E vou orar por você. E Deus vai mudar a tua história. 2 semanas atrás, fui fazer uma visita ali no Pedra Branca. O rapaz marcou, a mãe dele marcou, chegamos lá, estava a mãe dele, estava o irmão dele e tinha outra pessoa. Cadê ele? Ele era a pessoa principal. Olha, ele fugiu, pastor, não queria te atender. Ele fica um moço preso dentro de um quarto escuro e a mãe vendo o vulto dentro da casa. Eu falei, mãe, esse demônio sai hoje. Mas cadê seu filho? Ele deu uma desculpa e sumiu. Cheguei lá 2 horas da tarde, saí de lá 6 horas da tarde, o moço não apareceu, fizemos oração. Quando foi quarta-feira passada, a mãe ligou, mandou avisar se a gente podia voltar lá no sábado, porque ele sentiu um ambiente leve dentro de casa. Ele já não via mais a escuridão. E ele falou, nossa, por que eu fiz isso? Eu preciso conversar novamente com esse pastor. Marcamos para sábado passado. Cheguei lá, um homem zarrão, forte, católico, praticante, conhecedor da palavra. Eu falei, vamos conversar sobre Bíblia. Tem uma empresa, um sócio quebrou ele, não consegue fechar os contratos. Eu falei, isso muda hoje. Nós vamos orar, vamos repreender, vamos liberar no mundo espiritual. Comecei a falar para ele sobre a lei do quinto. Falei, existe uma lei na Bíblia que é a lei do quinto. A lei do quinto dá mais do que tesouro direto, LCD, dá mais do que poupança, dá mais do que ações, está dentro do texto bíblico. Você ganha 20% todo mês, e ele é só seu, não é para você pagar dívida, você recebe todo mês 20%, está dentro da palavra de Deus. Eu falei, eu tenho para a empresa o Shemitah. O Shemitah você ganha 6 vezes mais, 120%. Mas Shemitah não é para qualquer empresa. Eu fiz o Shemitah numa empresa ali na Casa Verde, o rapaz está sorrindo até hoje. Eu falei, tem uma terceira, que é código de honra. Rapaz, como é que você pode passar isso para mim? O que eu posso passar para você é a lei do quinto. Fui embora. Quando foi sexta-feira agora, ontem, esse moço ligou para mim, pastor, chorando. Eu preciso te encontrar com você outra vez. Eu falei, o que aconteceu? Aconteceu um milagre, destravou, a empresa destravou. Eu fechei contrato. Tem outro contrato já em andamento. Pastor, como que a gente vai fazer para a gente ter uma outra reunião? Você pode vir aqui amanhã? Eu falei, amanhã não posso. Semana que vem não posso, estou todo agendado. Vamos deixar para agosto? Olha como Deus faz, amado. A palavra ela renova. A palavra muda todo o nosso status. Mas eu tenho que tomar atitude. Se eu não tomar atitude, não acontece nada. Falei para aquele homem zarrão, você quer aceitar Jesus? Eu quero agora, pastor, que o negócio é muito bom. Assim que ele falou. Ele caiu chorando. Qual é a sua dificuldade em aceitar Jesus? A decisão é sua. Tem alguém aqui que não é evangélico?
e hoje quer abraçar essa fé, é só fazer assim, eu vou orar. E quer que eu diga mais? Eu faço isso em algumas igrejas. A última igreja que eu fiz isso, o pastor falou, você é louco. Eu falei, você vai trazer o vídeo da benção. Passou um mês, ele falou, rapaz, eu preciso pegar, eu vim trazer o vídeo da benção. Ele trouxe no celular. Eu falei, eu rasgo a minha Bíblia se Deus não fizer um milagre na sua vida. Falei para aquela igreja. Falei, estou desafiando. A palavra não é minha. Eu sou apenas portador. É a tua fé que vai te abençoar. Aí veio uma mulher, não conseguia pagar o carro, tentou negociar, sabe o que fizeram com ela? Mas teve um processo da pandemia e a empresa resolveu cancelar todas as dívidas e o carro é seu, 100% seu. E ela está desesperada, que ela não conseguia pagar mais a prestação do carro. E aí? Vai ficar sentada no teu banco, escondido? Ou todos vocês são evangélicos? Todos vocês têm Jesus no coração? Amém? Então tá. Então vamos ver se está. Teve uma pessoa aqui que passou uma semana difícil. Não foi fácil para você. Não tem sido fácil para você. E você tem pedido oração e as coisas não têm andado. Depois você fala para o pastor Daniel fazer uma visita lá na sua casa. O problema está lá dentro da tua casa. Você está aqui hoje. E eu quero orar aqui porque Deus vai atuar lá. Quem é você? Pode vir aqui agora. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Mas se esconder, Ele não vai atuar. A atitude foi de Bartimeu. Ele tomou uma atitude e mudou tudo. E aí? Quem é você? Deus está liberando no mundo espiritual aquilo que você veio buscar nessa noite. Não restrinja. Não fique com medo. Porque é Deus que está liberando. Você que está nessa situação, pode sair do seu lugar que eu vou orar por você. Muitas vezes, amado, lá no mundo espiritual, o diabo coloca a corrente na cadeira e na perna da pessoa para que ela não venha, para ela não receber. E quando a pessoa vem, as correntes são quebradas toda lá no mundo espiritual. E Deus faz uma grande liberação. Olha a situação desse moço aqui, ele está chorando. Mas ele está tomando atitude como tomou lá o Bartimeu. E você? Eu não vim brincar de evangelho. Eu estou falando coisa séria para abençoar a tua vida. E Ele quer trabalhar no teu coração, na tua vida nessa noite. E não tem só esse moço aqui, tem mais gente aí, ó. Você vai ficar escondido aí até quando?